Bom dia, está falando aqui é Cláudio Roberto, ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas, e estamos nessa conversa diária. Hoje vamos continuar o assunto acerca do batismo em água. É que não deu tempo para terminar o outro vídeo, porque eu acho que ficaria muito grande e o tempo foi curto, mas voltamos aqui e vamos terminar nossos assuntos. Eu estava falando no final do culto passado que João Batista se tornou inferior, né, ao batismo de Cristo, né? Que Cristo, na verdade, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E isso já aconteceu na cruz do Calvário. E hoje a igreja em si, ela está batizada em Cristo, né? Para dar continuidade ao plano de Deus em relação a todos os profetas, né? A justiça, como ele mesmo diz a João Batista, né? O que é que ele falou a João Batista? João, deixa por enquanto, é para que toda a justiça seja cumprida, ou seja, toda a lei seja cumprida. Então, todos nós fomos batizados no Espírito, ou seja, batizar no Espírito Santo é a mesma coisa que estar batizado em Cristo, né? Que é o batismo de Cristo. É um sinônimo de Cristo em nós, é a esperança da glória, né? Porque o Senhor Jesus Cristo em si, ou seja, na sua plenitude, né? Ele é o Espírito. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há a alegria. Se a gente formos separar as manifestações do Senhor, a gente incorreria naquela doutrina herética da Trindade, né? Que nós só temos, nós quem? O povo de Deus só tem um Senhor, né? Só tem uma fé e só tem um batismo, né? Um Senhor, que é o nosso Deus, grande Salvador Jesus Cristo. Uma fé, porque a igreja foi dada a fé, né? Uma única forma de a gente acreditarmos e crer em Deus é pelo meio da fé. E um batismo, é óbvio que não é o batismo de João. Se eu digo que só tem um batismo, é claro que eu estou defendendo o batismo de Cristo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é Ele próprio em nós. Há essa esperança da glória, né? É porque, na verdade, é, quando eu comecei o primeiro vídeo, eu falei de que devemos nos limitarmos ao que está escrito. Devemos deixar nossas experiências de lado, minha gente, né? Porque hoje, na cabeça do povo, né, eles acreditam que ser batizado no Espírito Santo é gritar, é pular, é bater pé, é fazer, falar coisas, ou seja, que você não consegue nem compreender. É falar palavras, né, que não se entendem. Porque uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo e outra é manifestar um dom do Espírito Santo. Como eu já falei no meu outro vídeo, né, os dons espirituais, que para você manifestar um dom espiritual, é óbvio que você tem que ter o Espírito, né? Porque o Espírito Santo ele distribui os dons como ele quer e como lhe apraz, segundo a sua vontade. Você vê que o dom não, eu não tenho que, não, eu não tenho que sair e manifestar os dons segundo meu bel prazer. Ele é manifestado segundo o querer do Espírito Santo que habita na igreja. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 14, estamos falando em batismo em água. Versículo 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 14. O apóstolo diz o quê? Você pode dizer, não, Cláudio, você segue Paulo, né? Você é imitador de Paulo, você defende as cartas de Paulo. Por quê?
né? Porque o próprio Paulo não batizou? Sim, é claro que o apóstolo Paulo batizou, né? Porque eu tenho que falar desse assunto porque às vezes as pessoas dizem assim, não, gente, o apóstolo Paulo não batizou e por que eu não posso me batizar em águas? Temos que respeitar os pactos, respeitar as alianças, né? O profeta João veio com esse batismo em água. O que aconteceu? Até o próprio Jesus Cristo ele também não batizava, né? Temos que entender também isso. Quem batizava eram os seus discípulos, seus apóstolos. O que o apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 1, versículo 14? Dou graças porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. O que o apóstolo Paulo fez? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Hã? O que aconteceu? O apóstolo Paulo, Cristo não enviou ele para batizar, né? Mas ele batizou algumas pessoas porque, enquanto a revelação não tinha vindo, se fazia ou praticava-se o batismo de João, que era costume, né? Se eu não tenho um ensinamento e foi aprendido em um outro ensinamento anterior, né, embora de Deus, mas já sem a validade, né, testemunhal, eu continuei a fazer até essa revelação. Mas quando o apóstolo Paulo batizou essas pessoas aqui, ele ainda não tinha tido a revelação, né? O Senhor não tinha chamado ele ao terceiro céu e revelado a realidade das coisas. Aí ele diz assim: dou graças a que não batizei a nenhum de vós, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém venha dizer que foi batizado em meu nome. Se você pergunta hoje a alguém, né, que foi batizado em água, ele diz, quem foi que te batizou? Não, foi pastor tal. Quem te batizou? Não, foi apóstolo fulano de tal. Mas era isso que o apóstolo Paulo estava querendo evitar aqui. Para que as pessoas no futuro não venham dizer que não, fui batizado né, na pessoa de fulano. Fui batizado com o pastor Cicrano. Não, não. Para não fazer menção a ele. Porque o verdadeiro batismo é Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Você está entendendo agora? Para que eu... Não, quem batizou foi pastor fulano de tal. Não, não. Quem é que batiza então? É Cristo? É João? Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfano e além deste, não me lembro se batizei algum. Você vê que a importância, né? Que o apóstolo Paulo dá a batismo, porque ele nem lembra, né? Que batizou alguém, porque ele não tinha esse interesse em batizar, porque Cristo não enviou ele para batizar. Ele fala no versículo 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Você vê que pregar o evangelho é uma coisa e batismo em água é outra, totalmente diferente. Batizar em água é uma coisa e o evangelho é outra coisa diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós fomos batizados em Cristo, ou seja, na morte de Cristo, fomos batizados. Quando João falou que o batismo dele era inferior ao de Jesus Cristo, na realidade ele estava dizendo o seguinte, que eu diminuo, ou seja, a minha revelação que eu trouxe até agora, até Cristo, desapareceria. E quem validaria? O sacerdote de Jesus Cristo. Amém, igreja? Romanos 6, no capítulo 3. Voltando umas páginas atrás. Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Ele fala: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
Vou repetir novamente. Ou porventura, aí vocês não sabem, né? Que todos quem? A igreja, né? Essa carta é direcionada à igreja. Esse aqui é o verdadeiro evangelho. Não é uma história. Paulo descreveu, né, a demonstrando a uma igreja. E ele falou: isso aqui não é história, como eu estou repetindo. Ignorais que todos nós quem é a igreja, fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados aonde? Na cruz. Ou seja, quando Cristo derramou aquele sangue na cruz, a mesma coisa de Moisés. Entenda a figura de linguagem e o simbolismo que Moisés lá atrás representava e Cristo hoje aqui, há 2000 anos atrás. O que Moisés fez? Derramou o sangue em uma vasilha. A outra parte do sangue ele derramou aspergiu sobre o altar e aspergiu o que? Respingou sobre o povo. Não sei se é com a mão, é com pano, alguma coisa. Mas ele respingou, ou seja, o sangue pegou na roupa do povo e aquele povo simbolicamente foi purificado. O que Cristo fez? Veja, né? Por isso que eu falo, respeitar os pactos. O que Cristo fez? A mesma coisa, só que para sempre, ou seja, ele não se repete mais como Moisés fazia. Moisés fazia todos os anos, Moisés morreu, veio outro, morreu, veio outro, morreu, até Cristo. Quando Cristo fez, uma vez por toda, para sempre. Hebreus 10:14. O que diz? Com a única oferta, que oferta? Lá na cruz, aperfeiçoou para sempre. Aí no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, fomos ressuscitados, fomos justificados, glorificados e nessa nova vida andemos nela. Com essa ciência de que não se repete mais, amado. Aquele sacrifício de Moisés se repetiu por séculos e mais séculos até Cristo. Aí Cristo veio, fez a mesma coisa. Aquilo era uma simbologia lá em Moisés. João veio também com outra revelação, mas era simbólico, ou seja, era um perdão de pecados simbolicamente. Quando Cristo fez, pronto, final. Acabou a simbologia e passamos a viver na realidade das coisas. No capítulo 4, 5 de Efésios, dar uma carreirinha, senão o vídeo fica muito longo, né? Eu não gosto de fazer um vídeo muito longo, senão as pessoas não conseguem assimilar muito, né? É fazer um vídeo curto para que as pessoas assimilem. Efésios no capítulo 4, no versículo 5, o que é que o apóstolo diz? Há um só Senhor. Há quantos senhores? Você pode até perguntar, mas Cláudio, mas Deus não tem o Pai, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo? Tem, é óbvio que tem. Mas aqui, a igreja, ela só serve a um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o mesmo Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou. E o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: grande é o mistério da piedade. A multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus, ele, né, se você não acredita nisso, então você não acredita que o Deus, ele é onipresente, ele pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. O que aconteceu lá no batismo de Jesus Cristo foi a multiforme sabedoria de Deus. Ou não? Ele fala: há um só Senhor, uma só fé. Ou seja, o único meio de nós acreditarmos em Deus é pela fé. E um só batismo. Ou seja, não existe 3, 4, 5. Só existe um batismo, que é o batismo
Jesus Cristo ressuscitado, né? É esse batismo que verdadeiramente aplacou a ira de Deus sobre a igreja. Aquele pecado que Adão cometeu, que a igreja trazia na carne, foi aplacada com esse derramamento de sangue do Cordeiro que foi amolado na cruz há 2000 anos atrás. Hebreus 7, né? Hebreus 7 no capítulo 27. Hebreus 7, 27. Vou correr para a gente terminar logo esse vídeo. Ele fala: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. O que é que aconteceu? Jesus Cristo fez esse sacrifício que se repetia todos os anos, uma vez só, para sempre, não se repete mais. Quando você fizer menção, lembrança de algum erro, pecado, ou você se acha, né, ou seja, indigno das bênçãos de Deus, então não pensa dessa forma. Sempre diga que, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, Ele me purificou, me santificou, me glorificou para sempre. Vamos lá em Efésios 5, no versículo 26. Efésios 5, 26. Ele fala, Efésios 5, capítulo 26. Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água. Diz aí, Cláudio, né? Água, assim. Mas vamos continuar o versículo. Pela palavra, né? Ou seja, o que Jesus Cristo fez, o que é que ele fez? Ele nos purificou, nos lavou pela palavra. Que a palavra não é água? Ou você acha que quem lava é a água do batistério? Aquela água suja daquele poço, daquele rio podre. Igreja. Cai na real. Versículo 27. Para apresentar de a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo tornou a igreja sem defeito. E isso é real. Não é uma coisa que vai acontecer. Já é realidade em nossas vidas. No capítulo 6 de 1 Coríntios, rapidinho. 1 Coríntios 6,11. O que o apóstolo diz? Tais fostes alguns de vós, capítulo 6, versículo 11. Tais foste algum de vós, ele vem falando, né, de alguns pecados que praticávamos no passado. Mas ele diz assim: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você vê que o apóstolo ele não fala em água. Você vê que o apóstolo ele não fala em água em canto nenhum aqui. Agora, se você volta à lei de Moisés, a João Batista, a Marcos, a Lucas e a João, é claro que você vai viver esse batismo, é óbvio, é automático. Mas se você respeitar os pactos, identificar que houve um sacrifício que substituiu todos aqueles do passado, falo a ablução, o sacrificial, mas Jesus Cristo ele fez unicamente e para sempre. No capítulo 3 de Tito 3,5, né? Vamos lá, Tito 3,5. O que é que Tito fala?
não por obras de justiças praticadas por nós. Não é por obras em si, mas segundo a sua misericórdia. Você vê que não é segundo o livre-arbítrio do homem, segundo o querer de Deus, ou seja, Deus que quer, ele nos salvou mediante o lavar. Olha aí, Cláudio, lavar não é com água? Não, amada. Ele fala lavar, regenerador, renovador de quem? Do Espírito Santo, que é o batismo de Jesus Cristo que ele prometeu lá a João Batista. Hebreus, no capítulo 9, mais na frente, Tito, Hebreus 9, 9 e 10. Ele falando acerca dos rudimentos, das abluções, de batismo em si, em água, né? O apóstolo vem ensinando que todos esses rudimentos eram sombra das coisas que haveriam de vir, né? Que já são real na igreja. Ele fala, os quais, né? Não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, que são diversos sacrifícios, imposta, ou seja, foi colocado até o tempo oportuno da reforma, né? Que reforma? Cristo lá na cruz. Versículo 11, eu li o 10 e 11, né? Perdão, eu vou ler o 9, eu vou ler o 10, não vou ler o 9 e o 10 agora. Isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes dons e sacrifícios no tocante à consciência, ou seja, você, né, nunca chega a essa perfeição, né, no tocante à consciência, seja ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças, né, de comida, bebidas e diversas abluções impostas, né? Aí você tem essa palavra que é abluções, né? Aí você pode, não, Cláudio, mas o meu pastor falou que abluções é imersão, ou seja, eu tenho que mergulhar em água. Tudo bem, você está correto, é ablução. Mas vamos lá para Gálatas, rapidinho, lá em Gálatas, no capítulo 3, 24 de Gálatas. Efésios, 1 Coríntios, Gálatas. 2 Coríntios, Gálatas. 3, 24. O apóstolo fala: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aí você pode, não, Cláudio, mas o meu pastor diz que nós vivemos na graça, sim. Mas vivendo na graça e praticando as coisas da lei, não pode. Ah, mas isso vai trazer o que para mim? Não, você não vai perder sua salvação, não, mas você poderia viver melhor, desfrutar das coisas de Deus melhor. Ele fala, porque na verdade você ainda está com essa menção de pecado, essa menção de imperfeição, embora você já é perfeito. Por isso que a graça é perfeita e a lei não. A lei foi falha, por isso que foi removida. Ele fala, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados por fé. Versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não, a graça de Deus, né? Já não permanecemos subordinados ao aio. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, aí, de Cristo vos revestistes. Então nós fomos emergidos em Cristo. Ou seja, fomos batizados em Cristo. Fomos revestidos com Cristo. Então, amados, batismo e imersão é a mesma coisa de que emergida em Cristo. Nos tornamos um com Ele. Somos um com o Senhor. Somos unidos. Fomos uma única carne em si. Obrigado. Estamos terminando aqui mais um vídeo falando sobre
batismo em água. Eu acredito, né, que eu tenha tirado algumas dúvidas. Caso não tenha tirado, conversaremos outro assunto em outra oportunidade. Quem está falando aqui é Cláudio Roberto, ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas, e que todos fiquem em paz. E que as consolações que já são presentes e já são reais nos conduza em perfeito a mente de Cristo. Amém.